A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora ou pela internet, que é o www.radioclubefm.com.br, ou também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube e digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Podem também digitar o meu nome completo no YouTube, que é José Geraldo Pedrosa. Vocês encontrarão de vários trabalhos que eu faço de outras plataformas do YouTube, como o Portal do Consolador, Momento de Oração. Vocês encontrarão lá um material voltado para os ensinamentos de Jesus, para suas mensagens de amor e de redenção. Tenho uma grata satisfação de receber pela primeira vez um querido amigo ouvinte, que agora vai fazer parte também do nosso programa. Ele é expositor espírita, trabalha na casa já há muitos anos, trabalha inclusive na reunião mediúnica, é o nosso querido irmão Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham aqui hoje. Gratidão pela oportunidade. É sempre um prazer, irmão, trabalharmos juntos. Vamos estudar melhor não questionar. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Elevemos nossos corações a Jesus, agradecendo o momento de aprendizado de hoje e levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, visando sempre a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre melhor não questionar. Conversava-se sobre a nebulosa atualidade terrestre. Quando falamos nebulosa atualidade, é porque vivemos um período de transição ainda muito complexo, guerras fratricidas, pandemias, uma série de muitos problemas. A Terra parece invadida por espíritos primitivos e maus que tomaram de assalto pelos condutos da reencarnação. Muitas pessoas pensam assim, assistem esses programas de muitas violências, e que não faz bem. Kardec pergunta, para a espiritualidade maior, sobre o bem e o mal, por que deu essa ênfase de tudo do mal. Na verdade, o mal sempre foi menor do que o bem, só que o mal ainda faz alarde no nosso meio. Uma notícia televisiva, por exemplo, das coisas boas, dificilmente ela vai fazer sucesso. Agora, quando é tragédia, assassinatos, estupros, isso aí gera uma comoção, enfim, porque nós estamos ainda voltados para as coisas ruins. Violências, assassinatos, estupros, atentados terroristas, os comentários eram desalentadores. E principalmente quando você encontra também pessoas que estão nessa faixa, que tudo está ruim,
Tudo é culpa dos governantes, da segurança pública, dos militares, do cônjuge, né, da cônjuge, do filho, do vizinho, e nunca dele. Sempre transferindo responsabilidades para outrem. Piorou muito, alastra-se a maldade, né? Aqueles comentários desairosos que é o fim dos tempos, é só desgraça. Nós temos que evitar esses contatos ou saudá-los com a educação, obviamente, mas imediatamente sair, afastar, porque não vale a pena. Um horror. E Chico, é engano, minha gente. A Terra nunca recebeu tanta gente boa como nos tempos atuais. É fato, isso aí é indiscutível. Olha só o avanço da medicina. Medicina no século XVI, eu estava estudando, pesquisando há pouco tempo atrás, um horror. As pessoas eram dopadas com muito álcool, pancada na cabeça, cortava-se os membros, por exemplo, por uma amputação, em praça pública, serrava, cortava com machado. Você vê que estupidez. Os cirurgiões barbeiros, né, assim chamados na época, é os que faziam algumas cirurgias de emergência, sem anestesia. Ora, olha como é hoje. E pessoas de bem fazendo trabalhos filantrópicos, uma série de outras coisas sociais, e que nós voltamos a nossa mente para as coisas ruins. Otimismo simplório, contestação ingênua, absolutamente. A observação de Chico está calcada na realidade, observados alguns ângulos da questão. A Terra tem hoje em torno de 7,5 bilhões de pessoas. Há os que vieram de regiões umbralinas que circundam o planeta. São espíritos primários, senso moral subdesenvolvido, dominados por impulsos de agressividades, vícios e mazelas, dispostos a resolver suas pendências e a impor seus desejos no grito. Lembrando a todos, vou chamar a atenção aqui para um ponto que determinados conceitos políticos, né, ideológicos tentam implantar no mundo e que não funciona, é a tal chamada sociedade igualitária. Ela só pode ser igualitária no sentido da fraternidade, do amor incondicional, mas nós não podemos fazer uma sociedade igualitária em todos os aspectos, principalmente no profissionalismo, porque isso vai de encontro à lei do progresso, às leis divinas, porque aqui nós temos espíritos bem mais adiantados, outros como nós, medianos, e muitos outros ainda saindo da selvageria, ou na selvageria propriamente dita. Então, como que você vai colocar e taxar como igualitários todas as pessoas? É impossível. Como é que um cirurgião médico que estudou tantos anos pode ter um salário que eu tenho? Claro que não, ele tem que ter um valor maior, até pelo custo, né, da sua formação, pelo tempo. Então isso não funciona, por isso que tanto Joana de Ângeles quanto Emmanuel, no livro O Consolador, está lá, bem explícito, que é impossível nesse aspecto. Por isso que não funciona em nenhum país do mundo essa ideia, né, de uma sociedade igualitária. Como eu falei, podemos ser e devemos ser igualitários no sentido do amor, da fraternidade, isso sim. Mas no aspecto intelectual, moral, nós estamos muito mais diferenciados, né, uns dos outros, por enquanto. Quando o planeta chegar ao mundo de regeneração, certamente nós teremos sim esta oportunidade. No momento atual, se nem Deus, que é o Criador de todas as coisas, ainda deixa vir para cá espíritos diferentes, isso vai de encontro às leis divinas. Vivem suas derradeiras oportunidades de crescimento e renovação que os habilitem a permanecer no planeta antes de serem transferidos para mundos primitivos compatíveis com o seu comportamento. No capítulo 18 de A Gênese, Kardec reporta-se uma grande emigração. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos porque, senão, lhes ocasionam de novo perturbação e confusão a constituírem obstáculos ao progresso. Nós tivemos os exilados de Capela, recebidos aqui por Jesus, né? Inclusive a Bíblia fala dos gigantes que casaram com as filhas dos homens, ou seja, eram eles os capelinos que casaram com as filhas dos aborígenes, formam as 4 grandes civilizações da humanidade, que são os egípcios, né, da China milenária, os hebreus, os hindus, os arianos, enfim. São
civilizações que antecederam a nossa vinda para o planeta. Tanto é assim que até hoje aquelas pirâmides egípcias, elas assolam a humanidade, né? Não sabe de onde tiraram aquelas pedras gigantescas, uma vez que lá tudo é deserto, né? Não tem aquele tipo de pedra, enfim. Coisas que nós espiritistas conhecemos exatamente por causa dos capelinos. E o mesmo acontecerá com o nosso planeta. No futuro, espíritos muito atrasados estão tendo talvez suas últimas oportunidades de reencarnarem aqui, porque não vão se adaptar mais e serão banidos para outros mundos inferiores. Mas como destaca Chico, multidões de espíritos conscientes e esclarecidos estão reencarnando dispostos a exercitar respeito pelo próximo, empenhados em levar a vida a sério e a cumprir seus deveres, fazendo o que reine na terra a justiça, a paz e a fraternidade, como acentua Kardec no mesmo capítulo do livro A Gênese. Bem, eu estava falando então do Gênesis, livro do Pentateuco kardeciano, diferente de A Gênese, que é um livro do Pentateuco mosaico. O Gênesis é um livro que vai esclarecer aos amados ouvintes sobre a formação do globo terrestre. Quando os hebreus tinham aquela ideia de que Deus construiu a terra em 6 dias e descansou no 7º, como se fora ele um trabalhador braçal, Kardec vem esclarecendo, através dos espíritos superiores, que foram períodos geológicos da humanidade. Então, cada dia significa um período, né? Não se sabe milhões de anos de formação. Ainda está sendo construído o nosso globo. Cada dia tem mudanças. Os continentes estavam juntos, separaram, pode voltar a se unir em outras partes, enfim. São mudanças que acontecem de acordo com a vontade do Pai. O problema é o destaque que se dá aos maus. Como os músicos desafinados de uma grande orquestra chamam atenção a produzirem sons que impressionam desagradavelmente. A velha história do jovem repórter que trouxe a notícia de que o homem fora mordido por um cachorro. O redator vetou a matéria. Isso não interessa, meu filho. Notícia seria: homem mordeu o cachorro. Resumindo, publiquemos o insólito. A rotina na Terra envolve multidões trabalhando, cuidando da vida, levando a sério seus empregos, seus compromissos com a família, tentando acertar. O insólito nos episódios envolvendo crimes, vícios, licenciosidade e corrupção. A população carcerária é de aproximadamente 180 mil sentenciados. Isso equivale a um preso para cada 1.000 habitantes. Que o número de sentenciados está muito aquém dos que deveriam estar atrás das grades. Não obstante, mesmo que consideremos os espíritos ardilosos, intelectualmente desenvolvidos e moralmente subdesenvolvidos, que escapam da justiça, os corruptos de todas as matizes, os ditadores e todos aqueles que se colocam acima da lei. Ainda assim, o somatório dos que merecem ver o sol nascer quadrado é bem inferior a dos que cuidam de suas vidas sem prejudicar o semelhante. Concordo plenamente com Chico. Nunca houve tanta gente boa na Terra, que assume compromissos sérios com a família, com o trabalho, com a ordem e com a disciplina. Sobretudo, nunca houve tanta gente voltada para a solidariedade, empenhada em servir, em fazer algo pelo bem da humanidade. Se você imagina que está lendo demais esse processo de separação do joio e do trigo, a que se refere Jesus, digo-lhe que não é prudente questionar os desígnios divinos, sempre colocado na justiça, sem jamais descartar a misericórdia. É a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidades que ele tem entre 2 ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. O livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. A pessoa percebe instintivamente os limites da sua liberdade, uma vez que, intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. O direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade, ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências de vida nos planos material e espiritual. As noções de responsabilidade são observadas inicialmente
no cumprimento dos deveres sociais e morais, para consigo mesmo e para com o próximo em geral. À medida que aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita o seu livre-arbítrio, sendo impulsionada por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ações de amor ao próximo. O ser humano responsável sabe, na verdade, dosar os próprios limites, entendendo que a sua liberdade termina onde começa a do próximo. O homem tem livre-arbítrio de seus atos porque tem a liberdade de pensar e de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, não teria responsabilidade pelo mal que praticasse, nem no mérito pelo bem que fizesse. O livre-arbítrio, que considera a lei de liberdade e o senso de responsabilidade, habita o espírito a agir equilibradamente nas diferentes situações do cotidiano. Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio como instrumentos de felicidade. A liberdade nos é concedida para que possamos ter uma visão mais lúcida de nós mesmos e das demais pessoas, de forma a discernir que papel devemos exercer na sociedade, quais são os nossos limites e possibilidades, assim como os dos semelhantes. Devemos considerar que há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. A criança, sendo menos livre, em razão de suas limitações naturais, é, consequentemente, menos responsável pelos próprios atos. O adulto é considerado responsável pelos seus atos e atitudes porque suas faculdades orgânicas e psíquicas estão desenvolvidas, devendo, dessa forma, assumir as consequências das ações praticadas. Não podemos deixar de considerar, entretanto, que o processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinado à lei do esforço. As nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo. Nesse sentido, os orientadores espirituais nos esclarecem que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. O espírito, de algum modo, já armazenou certos valores educativos. É convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha da reta do bem, de modo que seja bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e deve retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos sem humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Em suma, pode-se dizer que a liberdade e a responsabilidade são correlativas nos seres humanos e aumentam em sua elevação. É a responsabilidade do homem que se faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômata, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. A liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio do indivíduo e na coletividade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforçado a vir sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância, das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Notamos aqui a importância do livre-arbítrio para o nosso crescimento moral e espiritual.
ter as melhores decisões para a nossa vida, possa não só a nos beneficiar também, possa beneficiar os nossos irmãos, possa conduzir também a sua evolução moral, a sua evolução espiritual, que eles possam ter um outro tipo de comportamento, nós possamos colaborar com isso também, ajudando constantemente a esses irmãos e a nós mesmos. A doutrina espírita ensina que fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, dessa ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si espécie de destino, que é a consciência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Essas provas planejadas são de natureza física, deficiência do corpo físico, doenças, limitações financeiras, etc. Pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. As doutrinas que pregam a existência de um fatalismo, comandando a vida da pessoa em todos os sentidos, do nascimento à morte, ensinam que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa sobrenatural, cabendo ao homem apenas a regozijar-se, se favorecido com uma boa sorte, ou resignar-se se o destino lhe for adverso. Os predeterminacionalistas baseiam-se na soberania da graça divina, ensinando que desde toda a eternidade algumas foram predestinadas a uma vida de retidão e depois da morte à bem-aventurança celestial, enquanto outras foram de antemão marcadas para uma vida reprovável e, consequentemente, pré-condenadas às penas eternas do inferno. Se Deus regula antecipadamente todos os atos e todas as vontades de cada indivíduo, argumentam como este indivíduo ter liberdade para fazer ou deixar de fazer o que Deus terá decidido que ele venha fazer. Os deterministas, a seu turno, sustentam que as ações e a conduta do indivíduo, longe de serem livres, dependem integralmente de uma série de contingências a que ele não pode furtar-se, como os costumes, o caráter, a índole da raça, a que pertença, o clima, o solo e o meio social a que viva, a educação, os princípios religiosos, os exemplos que recebera, além de outras circunstâncias não menos importantes, quais o regime alimentar, o sexo e as condições de saúde, etc. Essas doutrinas, como se vê, reduzem o homem a simples autômato, sem mérito nem responsabilidade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o nosso intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Eu me importo. O gerente da empresa chegou pela manhã e encontrou um balde esquecido frente à porta de entrada. Não era um balde especial. Era um simples balde plástico, desses utilizados para limpeza. Era evidente que uma das responsáveis pela tarefa o esquecera ali. Porque o balde dificultasse o acesso à entrada, o gerente o apanhou e colocou em um canto da sala de recepção. Chamou uma das serventes e perguntou: "Este balde é seu?" A moça desconfiada olhou e disse com firmeza: "Não. É o que Maria utiliza na limpeza." "Obrigado", falou o gerente. Chamou outra servente fazendo a mesma pergunta. E outra. A resposta foi a mesma. Não era seu o balde. E por não ser seu, o balde continuou no mesmo local onde fora colocado pelo gerente. Finalmente, a quarta servente olhou o objeto. Disse que não era seu. Mas, resoluta sem esperar qualquer ordem, pegou o balde e o foi colocar no seu devido lugar. Um simples balde. Quanto tempo perdido! Muitas vezes agimos assim. Encontramos coisas fora do lugar, mas porque não nos pertencem, nós as deixamos ali. Isso ocorre em casa, no ambiente de trabalho, na escola, na rua. Seria tão simples e rápido colocar no lugar. Desviar o objeto em vez de retirá-lo de onde se encontra indevidamente ou procurar o culpado requer muito mais esforço. Enquanto persistirmos nessa posição de não fui eu, não tenho nada com isso, o mundo não se tornará melhor. Imaginemos o dia em que todos nos importarmos com as pequenas coisas. Não haverá mais roupas fora do lugar em nossos lares.
Cada um guardará o que é seu. E se alguma coisa por acaso ficar esquecida, o primeiro que chegar a colocará em seu devido lugar. A pia não ficará tão cheia de pratos, copos e panelas, porque quem primeiro chegar providenciará a lavagem e a devolução às prateleiras e aos armários. Nosso ambiente de trabalho se tornará um lugar de mútua cooperação. Todas as tarefas acontecerão de forma mais eficiente e rápida. Ninguém buscará saber quem esqueceu determinado material sobre a mesa ou o balcão. Simplesmente o apanhará e devolverá no lugar devido. Quem precisar sempre saberá onde encontrar. Os computadores serão desligados ao final do dia, as luzes apagadas. Na rua, não haverá latas e papéis jogados. Tudo estará depositado nas lixeiras. Na hipótese de o vento trazer lixo de algum lugar, quem passar primeiro o recolherá e porá na lixeira. Todo motorista estacionará de forma correta seu veículo, ocupando o exato espaço de que necessita. Dessa forma, haverá mais vagas disponíveis. Assim, serão evitadas filas duplas indevidas, carros dificultando passagem de pedestres. As praças estarão sempre bonitas, porque estarão limpas. Se alguém esquecer um copo, uma garrafa, um papel, sempre haverá outro alguém que se importa e providenciará o imediato depósito na lixeira mais próxima. Esse mundo ideal que pensamos e desejamos não é o do futuro distante. Ele pode começar agora, bastando que cada um de nós inicie a campanha do Eu Me Importo e haja. Vamos todos começar hoje? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, possa nos abençoar com o propósito de estarmos sempre ligados aos seus evangelhos, interiorizando, colocando em prática. Palavras muitas vezes são jogadas ao vento. Muito importante é a prática dos ensinamentos cristãos. Nos abençoe e nos proteja, a fim de que possamos vivenciar de fato os seus ensinamentos de amor, de paz, de renúncia e, acima de tudo, de esperanças. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Uma boa noite a todos. Espero esse momento de aprendizado, possamos levar esse aprendizado para o nosso dia a dia. Agradecendo Pedrosa mais uma vez pela oportunidade de trabalho na seara de Jesus e possamos continuar por muitos programas, aprendendo assim realmente a nossa evolução espiritual e moral, dentro das nossas dificuldades, mas seguindo o caminho de Jesus. Muito bem, Marcos, contamos mais vezes com você aqui no programa. Muito obrigado pelo apoio, que Deus lhe abençoe, uma boa noite. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça
ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, A chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.